Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade, comigo J. Júnior e o nosso sócio Dr. Sérgio Costa. Olá. E desta vez a gente vai passear aí no incrível mundo da longevidade. E hoje, qual é o tema que vai prender a nossa atenção? Sim, nós vamos nos aprofundar em como se aposentar bem, mesmo começando tarde. Estamos ansiosos para explorar esse tema e responder algumas perguntas do tipo: e se o dinheiro que eu tenho não for suficiente para o resto da minha vida? Como você pode ver, esse episódio está imperdível. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada especial, eu tenho dois avisos muito importantes para você. Primeiro, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdos valiosos. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente compartilhamos uma variedade de conteúdos e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. E agora, sem mais delongas, é hora da gente apresentar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é Luciana Iquedo, especialista em finanças, escritora, palestrante internacional. Ela tem um vasto conhecimento sobre planejamento financeiro e educação financeira. E vai nos ajudar a entender como podemos garantir uma segurança e qualidade de vida na aposentadoria. Seja muito bem-vinda, Luciana, e obrigada por aceitar os nossos convites. E, por favor, fale mais um pouco de você, que eu não falei nessa breve apresentação. Olá, Jota. Olá, doutor Sérgio. Olá. Olá, você que está aí com a gente. É um prazer, é uma grande honra estar aqui para falar desse tema que é tão relevante, é tão importante e faz tanta diferença na nossa qualidade de vida. Porque quando falamos de finanças, falamos de investimentos, nós estamos falando que isso desocupa ali, né? Está tudo organizado, desocupa uma parte preciosa dos nossos pensamentos para que a gente possa dedicar aquilo que de fato é importante. Eu venho de uma área totalmente técnica, fiz a minha formação em administração de empresas, fiz 3 MBAs no Brasil focados em administração, em gestão financeira, e duas complementações fora, em Tampa, em Ohio, e esbarrei aí com a saúde no meu caminho, quando num grande banco eu passei a atender hospitais e grandes operadoras de saúde e vi que tinha que entrar um pouco mais nessa área. E hoje eu digo que por mais que finanças seja um assunto técnico, o comportamental, a questão que envolve, né, o restante das outras coisas, então é muito mais sistêmico e muito mais holístico, porque não dá para falar de dinheiro, porque vários zeros na nossa conta não significam nada. O que significa é a motivação e aquilo que nos faz ali ter esse intuito de poupar, de investir e de manter ali uma boa reserva financeira. Legal. Ótimo. Já estou percebendo que a gente vai ter bastante conteúdo aqui para o nosso público. E aí eu quero trazer o seguinte, né? Muitas pessoas chegam, né, à aposentadoria sem um planejamento sólido, né? Quer dizer, a gente vai sendo criado do tipo, vai trabalhando, paga aí, e aí vai chegar uma hora que você vai ter uma aposentadoria, né? O que você diria para quem ainda não organizou as suas finanças e está preocupado com o seu futuro? Ainda dá tempo de agir? Sim. Isso, um pouquinho antes de você responder. Claro. Quem não organizou ainda, mas qual a hora para começar? Quando eu tenho que começar a me preocupar com isso? Sim. Quando eu nasço, quando eu tenho 20 anos, 40, 50 ou quando eu vou aposentar? O ponto é, quanto mais cedo você começar Melhor. a ter essa preocupação, melhor, né? Então, sempre aquela máxima de finanças, o melhor tempo foi há 30 anos e o segundo melhor momento é agora. Então, quem está aqui com a gente, independente da idade, se ainda não deu esse start, já deu esse início, comece agora de onde você está. Não espere o carnaval, a Páscoa, o aniversário, o ano que vem, né? É agora. A questão da longevidade, a gente já sabe que é cada vez aí um caminho maior a ser percorrido.
Quando a gente fala de planejamento financeiro no Brasil, a gente olha 90 anos de expectativa de vida. Quando olhamos Estados Unidos, que é a nossa grande referência no mundo, já se fala em 100 anos. E eu estive num congresso ano passado em Málaga, na Espanha, e eles já falam que com a inteligência artificial já se chega aos 140 anos. A gente já tem, né, uma pessoa no Brasil com 118 anos. Então, a grande questão aqui é como a gente consegue equilibrar o presente, a realização dos nossos sonhos e um futuro que seja digno, que seja próspero. E é esse o equilíbrio, porque a fase da vida que a gente tem, né, dinheiro, tempo disponível e saúde simultaneamente, é difícil de nós conquistarmos, porque ou a gente tem muito dinheiro e não tem tempo nenhum, ou tem tempo e tem dinheiro e às vezes falta saúde. Penso que o grande segredo é esse equilíbrio e aproveitar bem isso. O planejamento financeiro não é para te sufocar, para te limitar. É justamente para te liberar para viver outras coisas. Então dá para a gente imaginar que sim. Não Sim. importa em que momento, dá tempo para você se organizar, né? Até porque se hoje a gente está aqui imaginando, né? Eu iria viver até os 80. Você traz uma notícia, né, de que a gente pode viver até 120. 120. Uau, acho bom a gente se mexer, porque vai precisar, ou seja, o modelo que nós temos agora, o que foi planejado para a gente pela Previdência Oficial, por assim dizer, né, já não vai dar conta, certo? Exatamente. E aí, assim, quais são os desafios financeiros, né, que o aposentado do Brasil enfrenta e como a gente pode prevenir essa dificuldade? Sim, eu penso que o primeiro grande desafio é delegar isso para um terceiro, como se não houvesse a possibilidade de assumir um protagonismo maior. E no Brasil, somente 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter o mesmo padrão de vida que tinham antes da aposentadoria. E quando nós falamos de profissionais liberais, autônomos, empresários, isso é ainda mais crítico, porque vivem super bem com um padrão de vida que vai se elevando à medida que o tempo passa, e quando vem a aposentadoria... E a queda é até pior, você acha? Pior, se só dependem do Estado, do INSS, da Previdência Oficial, já era, né? E o grande desafio é esse, assumir esse protagonismo, e aí a gente tem que tentar antever qual é o padrão de vida que eu quero ter lá na frente, como eu quero efetivamente viver e quanto é que eu preciso fazer de esforço para que isso seja possível. E quando eu faço essa conta mais cedo, o meu esforço ele será menor. Então eu comecei aos 30, quero me aposentar aos 60, eu tenho 30 anos para me organizar para que eu tenha mais 30 anos, pelo menos, para gastar. Se eu começo aos 40, eu tenho 20. Se eu começo aos 50... eu tenho 10 anos, né? Então, é esse o ponto que a gente tem que sempre lembrar. Se o meu esforço é aderente ao que eu desejo. Então, porque é um equilíbrio aí, né? Exato. Não tem jeito, é uma escolha que você vai ter que fazer. Quanto isso. você vai investir e por quanto tempo Exatamente. a gente vai investir, né? E aí é um ponto aqui relevante. Se eu faço esforço de menos, me falta dignidade. Se eu faço esforço demais, mais do que eu preciso, a conta é pior ainda, porque eu troco, né, trabalho por horas de vida e o trabalho me remunera. Então, no final do dia, eu estou trocando horas de vida por dinheiro e se eu estou com um excedente muito maior do que eu preciso, eu estou desperdiçando o dom mais precioso que eu tenho, que são horas de vida, que eu não consigo voltar atrás. O tempo atrás. que não consegue voltar atrás. Abordagem E como é que a gente começa isso na prática? Eu vou atrás de um banco, eu vou atrás de uma corretora de valores, eu vou atrás de alguém, como é que eu faço? Sim, doutor Sérgio, o cuidado que a gente tem que ter aqui é que a gente tem que entender qual é o fluxo do dinheiro e o que cada instituição dessa mencionada tem de interesse. Então se eu falo de uma corretora, ela tem interesse em quê? Em girar o seu patrimônio, ela ganha o dinheiro ali e você necessariamente não ganha o dinheiro ali, porque o seu patrimônio ele precisa ser consistente, crescer, ter um crescimento real acima da inflação. Se eu vou e procuro um banco, eu vou ali e vou procurar alguém que vai me vender obrigatoriamente um serviço bancário daquela instituição específica. E não necessariamente a melhor alternativa está ali. Se eu procuro uma seguradora, ela vai querer me empurrar um seguro. Se eu procuro um advogado, ele vai me falar que a melhor alternativa é uma holding. Mas isso gera uma receita recorrente. Já ouviu isso, então? Várias vezes. Esse Várias sorriso. Você está falando o que eu já... Assim, a minha visão, porque
tem Exato. o fundo comercial, né, Exato. por trás dessas instituições que Exato. ele vai oferecer para a gente o que, sob a perspectiva dele, é o melhor negócio para a Exato. gente e para ele também. Exato, e não necessariamente são ali complementares. De repente, o interesse é do lado de cada mesa e do lado de lá é outro. Então, eu sinto que muita gente tem medo, né, de começar esse investimento. Puxa, e se eu começar, acho que eu vou perder e tal. Exato. Mas me fala, como é que a gente vai fazer? Eu penso Principalmente que, aquela pessoa que está nos assistindo que não tem aquela formação financeira interessante, mas Exato. tem aquele recurso e quer viver 90, 100 anos, como Exato. você falou, com Com dignidade. dignidade. É. E sabendo que algumas coisas vão acontecer, né? Quanto mais velho, mais eu vou precisar, por exemplo, de saúde. E saúde hoje é muito caro. A Exato. saúde privada, o convênio é caro. São Eu acho dois difícil pontos essa equação. excelentes. Mas, por exemplo, Me ajuda, né, que eu tô ansioso. alguns pontos de reflexão. Eu acredito cada vez mais na independência. Eu preciso ter alguém que sente do meu lado, que seja do mesmo lado da mesa que eu. E eu acredito hoje cada vez mais no formato independente. Qual é o fluxo do dinheiro que remunera essa pessoa? Sou eu que estou remunerando essa pessoa? É como quando eu remunero, né, um médico para um serviço que ele está do meu lado, não é o médico da minha empresa, não é o médico, né, daquele hospital. Às vezes faz mais sentido, eu estou com alguém da minha confiança. Um advogado, a mesma coisa, né? Eu não entro num litígio e uso o advogado da contraparte. Então, eu acredito cada vez mais num olhar independente. Alguns países, por exemplo, Inglaterra, já foi proibido que o profissional seja remunerado pela instituição financeira. Esse Então, quando o comissionamento, cliente... né? Comissionamento. Tá chegando essa ideia no Brasil. Me falaram que tá chegando essa Já ideia. chegou, já Já está chegou? aqui, pouco ainda incentivada pelas instituições, que obviamente não é o melhor modelo para o lado de lá, mas já chegou. Então, Europa, né, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, isso já está muito mais forte. O outro ponto também é de entender que o meu interesse, inclusive patrimonial, ele pode ser diferente do interesse da outra parte. Uma corretora, ela ganha dinheiro girando seu patrimônio financeiro, ativos financeiros. Mas, de repente, para você pode ser melhor ter uma propriedade, ter uma casa, que não necessariamente precisa estar dentro de uma holding, né? Agora, trazendo reflexões financeiras sobre as questões aí dos planos de saúde, que tem aumentado aí, né? Tem planos que reajustaram 28% os de pequenas empresas e que tornam isso incapaz. Quando a gente fala aqui de 60 a mais, né, Jota? Que é aqui, o primeiro aqui de nós três que já cruzou essa linha, Lugar de fala. a gente tem que também entender a legislação, o que ela diz e a própria realidade familiar. Então, por exemplo, meus pais só têm 2 filhas que moram em localidades distintas e que ainda estão na fase de trabalho, né? Que tem a questão de ter filhos, de ter compromissos de trabalho, que, por exemplo, para eles não adianta ter a melhor suíte do mundo no Einstein. Eles não moram em São Paulo, eles moram no litoral paulista, estão em Caraguatatuba. É lá que estará a rede de serviço e de apoio. E, por exemplo, adianta ter o melhor apartamento do mundo? Não, não convém. Convém ter, de repente, ali uma enfermaria que custa metade do preço, com a mesma rede de atendimento e que a partir dos 60 é obrigatório por lei que você tenha a concessão de ter alguém te acompanhando se for possível. Tá justo. Então, também quando a gente traz para a racionalidade aquilo que, de repente, não é tão óbvio, não é aquilo que o status, né, a questão do ego, a questão social, não vai ser legal para postar no Instagram, mas vai resolver. Né? Eu não preciso estar ali naquele hospital que é o mais caro, de repente, porque eu nem consigo chegar lá. Nem consigo chegar lá. Porque eu estou numa região distante. E essa questão de enfermaria e apartamento, gente, costuma ter uma diferença de 50% do preço. Vale para todo mundo? Não, mas é uma reflexão que a gente mesmo tem que fazer. Vai ter alguém para me acompanhar, para ficar lá? Eu, Luciana, não teria alguém para ficar comigo internado? Vaga. Vai ter Vai ter vaga, Eu Jota? passei por isso. O meu papel é entrevistar, mas eu acabo contando história. Eu passei isso com a minha mãe uma vez. Sim. Pagamos lá, já veio uns 15, 20 anos, a gente estava pagando o plano com um apartamento. Top. Com um apartamento. Aí chegou um dia que ela caiu, ela ia ficar internada uma noite.
no final do dia, então, olha, ela vai ficar aqui. Ela estava numa enfermaria. No box do esperando pronto-socorro, pra porque entrar. não tem vaga. Não, ela estava no hospital do plano e tal, mas não tinha um apartamento. E a minha preocupação, eu sou filho único, como é que eu ia ficar como homem numa enfermaria lá, né, com 2 mulheres que... Sim. E eu falei, mas então ela não vai pro apartamento? Ela falou, então, mas não tem apartamento vago. Eu falei, como assim? Você fala no plano que eu tenho que ter. Aliás, eu Eu pago tenho 20 que- anos a isso, né? Exatamente, tá acumuladinho aí. E ela falou, então, olha, aqui não tem. Se você quiser pedir uma transferência para outra cidade, aí caiu minha ficha. Quando eu comprei, na minha cabeça, eu não vou nem atribuir isso ao vendedor, eu teria direito e pronto, acabou. Ela falou, olha, e que existia apartamentos disponíveis? Não, então uma frasinha em letras miúdas, falou assim, dependendo da disponibilidade. Se eu quisesse, eu ia ter que movimentar, mas amanhã ela já ia sair. Resultado, ela passou a lá. noite na enfermaria e não teve o que fazer. Eu, pessoalmente, também já passei por isso. O melhor plano que o meu marido executivo da área de defesa, aeroespacial, melhor plano pago pela empresa, aconteceu a mesma coisa. Não tem. Ele vai ficar aqui com mais 10, né, no pós-cirúrgico. Isso acontece bastante na minha área, né? Como eu sou ortopedista, né? E as Sim. quedas, os acidentes acontecem, né? Nas horas que você menos espera. Então, quebrou, você vai para o hospital X, aquele que você comprou, você não sonha, né? Não é uma colônia de férias, mas, pô, se eu for para o hospital A, eu quero aquele quartão de frente para, né? E não Com tem. vista, pôr E do o paciente sol. espera na enfermaria, no PS, no box lá embaixo, até a hora da cirurgia. 10, Exato. 12, 24 horas. E isso é muito Isso é recorrente em muito diversos recorrente, hospitais do muito nosso recorrente. país. E eu acho que isso vai piorar, na Eu verdade, porque essa população tem aumentado, esse número de atendimentos ortopédicos só aumenta, Sim. né? E a nossa rede, na verdade, a rede privada só diminui, a pública também. Né? Então, Exato. vamos ter, na nossa vez, não vai ter vaga. E doutor Sérgio, exato. e mesmo se tiver, teremos quem nos acompanhe? Quem fique lá um mês internado? A gente vai ter um familiar disponível exatamente. 24 Outra horas por questão. dia, mas entende que é um ponto de racionalidade que a gente precisa trazer para conta. Que, infelizmente, não é aquilo que a gente gostaria, o melhor dos mundos. Era ter esse quarto maravilhoso, com uma cama para o meu acompanhante, que não teria mais nada que fazer e que estivesse comigo Comercial de dedicado. margarina. De margarina. Luciana, você falou uma coisa da lei, só vamos tentar voltar um pouquinho. Alguns pacientes falam para mim, doutor, depois de 70 anos, o plano de saúde não pode mais dar aumento. Isso é verdade ou não? Não, ele continua Ele aumentando. continua aumentando. O que acontece é Tá. que existem situações que você garante que você possa permanecer ali sem ser expulso. Então, por exemplo, quando a pessoa trabalha numa empresa e tem mais de 10 anos, né, naquela empresa, se ela for demitida, ela pode escolher em permanecer no mesmo plano da empresa. Porque, doutor Sérgio, tem alguns planos, especialmente esses mais top, que eles não aceitam contribuintes individuais. Eles só exigem que você esteja dentro de uma massa. Então, a pessoa, ela entra, né, cria um CNPJ e coloca toda a família dela ali dentro. Mas, se ela foi demitida numa situação dessas, ela pode ter de forma vitalícia a oportunidade de manter-se conectada a este plano, que era um plano coletivo, empresarial. Só que aí ela passa a pagar a parte dela e a parte da empresa. E aí eu vejo o seguinte, alguns erros cometidos aqui. Porque enquanto executivo, a pessoa tinha ali o Mega Blaster Ultra Master top de linha plano. E aí, de repente, quando ela passa a pagar a parte dela e a parte da empresa, ela antes tinha um salário de executivo, por exemplo, e ela passa a ser ali um aposentado do INSS com um teto. E aí, como é que ela suporta isso? Então, também a decisão, mesmo quando eu estou ali trabalhando, é de, neste momento do desligamento, já fazer a alteração do plano adequado, com um olhar de longo prazo. Porque, infelizmente, né, Jota, a gente também tem uma questão de etarismo que hoje está cada vez mais difícil uma pessoa 45 mais conseguir se recolocar. Numa posição executiva, por exemplo, é muito difícil, numa posição gerencial, numa posição de analista, então é mais difícil ainda, porque tem muita gente nova, boa, né? Então Se eu bobear, tenho... até o que ele conhece já não é mais válido, já está desatualizado. Exato, e aí sabe qual a grande dificuldade? A pessoa se acostumou com aquilo ali, que é maravilhoso, né? Eu me lembro, fui executiva durante muitos anos, e aí você quer fazer o exame naquele laboratório que separa homens de mulheres, que te dá o melhor lanchinho, que o médico usa uma
almofadinha, você escolhe, é verdade, te dá o roupãozinho cor-de-rosa, mas isso tem um preço, né? E essa decisão de falar, olha, eu vou descontinuar isso que eu me acostumei durante anos, que faz parte das algemas de ouro do mundo corporativo, e vou trazer para uma realidade que é atual, ela é difícil, gente, mas quanto mais cedo a gente percebe isso, mais eu trago folga para o meu orçamento e eu trago a possibilidade de fazer coisas que eu ainda não tinha tido acesso, porque não dependem de dinheiro, dependem de outras coisas. Isso. E aí eu quero aproveitar esse gancho que você falou da parte financeira para poder voltar para o outro pé. Sim. Né? Dessa estrutura. Você falou, olha, saúde, ok, temos que cuidar da saúde, do ponto de vista financeiro da saúde, mas eu quero puxar de novo a parte financeira, para o dinheiro, ou seja, na escolha de uma aposentadoria ou de uma garantia de receita no final, né, nessa etapa da longevidade. Sim, a primeira Vamos abordar aí coisa, novamente. A primeira coisa é fazer esse exercício. Como eu quero viver a partir desse momento? Qual vai ser o meu padrão de vida? E eu preciso avaliar qual é o orçamento que eu tenho hoje, o que faz sentido neste momento e o que não faz sentido dali para frente. Quando que os meus filhos serão independentes? A gente tem um momento de geração canguru, tem pessoas 40 a mais que ainda moram com os pais e às vezes dependem financeiramente dos pais. E aí são várias caixinhas. Se eu faço essa transferência de recurso aqui, pode ser que eu não acumule para minha aposentadoria e eu ali na frente vou depender dos meus filhos, né? E a gente tem visto vários casamentos de 60 a mais. Vários. Sim. 75, 76, que já falam de recasamento, né? Um outro olhar que eu tenho que ter é o que é que eu tô ali gastando de excedente hoje. Porque quando eu sei qual é o padrão de vida que eu quero ter lá na frente e o que é excedente hoje para mim, e isso é pessoal, porque de repente eu tenho um gasto que para mim ele é muito essencial e para vocês pode não fazer sentido, mas aquilo ali faz parte da minha estruturação pessoal, faz parte do meu bem-estar, da minha saúde mental, né? Então quando eu sei qual é o padrão de vida que eu quero ter, quanto é, primeiro exercício, a partir de que idade, vou me aposentar aos 60 e eu quero ter um padrão de vida X, ok? Vem uma outra decisão, quanto eu quero transferir para os meus herdeiros? E quanto eu quero que fique comigo se o meu companheiro, minha companheira vier a faltar, porque a gente é sócio. E uma coisa também que não se fala financeiramente é o regime de casamento no momento que você se casa. Ninguém chega lá no cartório e fala, vem cá, doutor Sérgio, qual é o regime que você quer? Olha, esse aqui significa isso. Esse casamento é para sempre, não importa. É verdade. Só que veja, mas naquele momento de paixão, né, e tudo mais. Longevidade era muito menor, há 30 anos atrás, é diferente, os tempos mudam. E aí quando eu sei e decido o que eu quero transferir, sem julgamento, eu sei quanto eu preciso ter de dinheiro. E aí eu faço uma conta no presente. Quanto é que eu preciso guardar mensalmente para que isso aqui se realize daqui 10 anos? E aí eu tenho que fazer um outro cálculo de ganho real. Quanto eu quero que o meu dinheiro cresça acima da inflação? Então, eu tenho que buscar esse crescimento real. E aí, quando eu sei esse número, gente, é uma tranquilidade tão absoluta, porque eu sei que aquele meu esforço custa isso. Estou com recursos alocados para aquilo e pronto, eu posso me liberar também para gastar. E também nesse momento é um choque de realidade, né? De repente você, olha, não vai dar, eu estou querendo aposentar com tanto dinheiro e com o que eu já tenho não vai dar. Por isso né? que o tempo é fundamental. O tempo é fundamental para a gente trabalhar com esses juros ao tempo todo. Né? Exato. Mas a dificuldade que eu vejo, você está falando, por exemplo, da previdência privada, que é uma das opções, né? Quando a gente abre o menu de um banco da previdência privada, tem 50. 600, mais ou menos. 600, pronto, 50 não, 600. E qual que é a melhor para mim, para o Jota, para você? A gente depende primeiro de avaliar todo esse seu contexto. E a previdência, a gente tem que lembrar a origem dela da previdência privada. Existem pessoas que não conseguiram juntar dinheiro a vida toda. Que aquilo que entra, sai, não importa quanto entra, vai sair aquele valor. Então, quando a pessoa chega na etapa de aposentadoria, ela não tem condições de gerir aquele recurso. Ela tem a condição de que ela precisa de alguém que faça isso por ela. E a previdência privada faz isso. Né? Lembra daquele programa
programa, esse é do nosso tempo, de criança, domingo no parque do Silvio Santos. Não lembro, não. Você troca. Era aquela cabine, né? Que ele gritava. Você É troca crueldade, né? a sua Monark por uma chupeta. Sim, E às puta que vezes crueldade. no plano de previdência a gente faz isso. Você troca um bolo de dinheiro e na outra parte a instituição seguradora vai fazer uma conta. Eu imagino que o Dr. Sérgio vai viver até a data tal, ele já traz o seu risco para o conservador e ele vai te pagar aquele valor mensal, né? Antes a gente tinha muitos planos vitalícios, hoje a maioria não é mais vitalícia, é por prazo. Ele vai te dizer, ó, com esse dinheiro aqui que você tem, eu consigo te entregar R$1.000 todos os meses. E é isso, ok? E vamos saber que nessa conta que ele faz, ou ela, a instituição, não perde. De que lado que ela está sentada? Do lado de lá da mesa. Por não isso tá que, do meu assim, lado. voltando, né? É importante essa Isso. escolha de com quem eu vou fazer isso. Com quem eu vou falar, com quem eu vou conversar para eu quem vai me decidir. ensinar. Porque qual é a outra escolha? Eu não sou obrigada a transformar meu plano em renda. Eu mesmo posso fazer a gestão e eu mesmo posso decidir quanto eu saco recorrentemente. E aí entra a complementação daquele olhar holístico. Né? Eu consigo ter autocontrole, eu consigo dizer não quando alguém vier aqui, um filho, preciso muito trocar de carro, te contar uma história triste. Você consegue manter ali, né, a firmeza de falar não. Sinto muito, mas é não, né? Sim. É isso. Então depende do autoconhecimento também para eu saber o que é melhor para mim. E antes a gente só tinha previdência em poucos modelos. Há 10 anos existia taxa de carregamento. Para entrada, imagina, gente, taxa de carregamento de 30%. Então, por exemplo, de cada R$100 que você colocava lá, 30 era do banco. 30 era do banco de imediato. Você só rentabilizava 70. E na hora de sair, tinha mais 30% de saída. E tem pessoas que nunca olharam aquele contrato que elas fizeram lá na década de 90 e ainda tem taxa de carregamento. E a gente tinha poucas opções. Hoje são muitas as opções. A gente tem alternativas, por exemplo, excelentes do Tesouro Direto. O Tesouro Direto lançou ano passado um título chamado Renda Mais, focado em longevidade. Muito bem. E diferente da Previdência, que eu pago ali uma taxa de administração para alguém cuidar disso para mim, no governo é simples. Eu sou muito a favor de soluções simples. Se a gente pode sair pela porta, não vamos fazer cambalhota, pular pela janela, subir pela chaminé, né? Vamos no caminho simples. E ele te ajuda a fazer essa conta. Você entra no site do Tesouro e ele te diz quanto é que você quer ter de renda, a partir de qual data. Então, eu lá, Luciana, 48 anos, o meu título, que eu chamo de meu, é 2035. Então 2035 é o meu, tá aí, 10 anos. Eu tenho o de 30 e o de 35. Não é? Eu sei quanto é, ele me diz. Com isso que você já colocou, está garantindo uma renda de Y, porque é crescimento real. E, gente, para quem está vendo agora, nesse momento, que está indo ao ar pela primeira vez, que a gente nunca sabe quando a pessoa vai ouvir ou assistir ao podcast, a gente está com um momento de entrada de oportunidade. Taxas pagando IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%. A poupança hoje paga 6,17% ao ano de rentabilidade. Esse título está pagando 7,5%, 8%, mais a inflação. E aí ele me diz, a partir de 2035, você vai receber esse dinheiro por 20 anos. E sabe o que é melhor? Garante a taxa contratada hoje. O meu título, que eu chamo de meu, vai até 2055. Então, eu tenho a certeza que aquela taxa está contratada. E aí eu tiro isso da minha cabeça, tiro isso de um problema que eu carrego. Só juros não pode subir mais, né? Não importa, os juros da Selic, sim, vai ter que ter um controle, porque se ela mas tem se uma, ela dispara, quando a gente olha historicamente, a gente está de novo no momento que a Selic está ali quase na fase Dilma, que bateu ali os 14. A gente está quase, porque na ata do Copom da semana passada, o Copom já avisou
vou subir mais Mais um 1% em março. Então a gente já vai ter uns juros de 14,25%. Baixar talvez em 26, né? Que ela começa a falar e dar uma... Exato, mas por quê? Quando eu faço isso, a inflação cai. E quando eu controlo a inflação, eu tenho de novo o momento que os juros caem. Então, isso é sempre muito lindo, sabe, doutor Sérgio? Eu brinco, Sim. meu marido, ele é japonês, né? É. E eu brinco, falo assim, esse título é loiro, de olho azul, bronzeado, musculoso. Ele fica doido comigo. Ele fica bravo. Ainda vai sair de olhos puxados, cabelo bem negro. E aí, assim, ó, é lindo, porque quando eu falo de meta atuarial, o grande objetivo é render 6% acima da inflação. E quando eu pego, historicamente, no Brasil, uma janela de 10 anos, nada rendeu mais que IPCA mais 6. Ah, 10 anos é pouco. 15, nada rendeu mais que IPCA mais 6. 20 anos, nada rendeu mais que IPCA mais 6. E a taxa agora está IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então não precisa de muito malabarismo, né? Não, simplicidade e estratégia. Agora, se eu sei que para aquela renda eu tenho que colocar R$ 1.000 todos os meses, qual é a dificuldade? Comportamental. Porque aparecem várias outras coisas para a gente fazer com o nosso Tentando dinheiro. roubar o seu dinheirinho. Não é? É. Ai, hoje tá um dia lindo, a gente precisa se divertir, vamos sair, né? Aproveitar o ar livre, comer num restaurante no meio de um parque. No Instagram todo mundo anda de Mercedes, né? BMW, sim, né? É viaja possível. todos os Os meses dias. pra todos os Maldivas, Camboja, First Ninguém vai pra Class. praia. Ninguém Tá vai aqui pra pertinho. praia. Então essa educação financeira, né? Ela tem tudo a ver com comportamental, Passa Jota. pela educação comportamental. Eu preciso aqui me conhecer, né? E esse é o ponto mais importante. Saber o que é caro para mim, saber o que efetivamente me ajuda a ter uma vida mais equilibrada, porque aí eu tomo decisões no meu dia a dia que fazem com que o meu dinheiro renda mais, seja preservado e seja melhor. E se eu sei, é esse o ponto, se eu sei que são R$ 1.000 para eu chegar ali aos 60, o que sobrar disso, eu consigo fazer outras coisas. Aí eu posso viajar, ter o meu momento de lazer, posso investir em conhecimento, posso fazer outras coisas. Legal. Você sabe que um dia eu juntei uns amigos, fiz uma palestra sobre investimento financeiro, chamei umas pessoas, e a minha palestra era assim, falar do panorama da medicina. E eu coloquei, olha, você quer ganhar dinheiro? Eu coloquei a foto do Freud e um divã. Primeira coisa, você tem que se conhecer. Quem é você? Porque o meu modelo é diferente do seu, tal. Então, a educação financeira começa em você, olhando para o espelho. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. E não o que a mídia traz, né? Exatamente. Como bacana. Mídia, os amigos. Os amigos, o palpiteiro, até E aqui a gente está falando, especialistas aí de plantão. né? Estamos falando de longevidade, especificamente aqui nessa mesa. E, de repente, a visão do Faria Limer, daquele menininho de 20 e poucos anos, de coletinho, de patinete, não significa que a expertise dele na questão ali de investimentos, ela seja aderente ao que eu preciso. Porque cada vez mais a gente quer ter o quê? Tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem. E aí eu tenho que olhar. A questão da rentabilidade é muito importante? Fundamental. Eu tenho que garantir que meu dinheiro cresça acima da inflação. Porém, a proteção do capital que eu já conquistei, ela também é muito importante. Então, é quase estratégia de guerra. Eu protejo e cresço, protejo e cresço, protejo e cresço. Porque se uma pessoa de 20 anos perder tudo, ela perdeu o quê? O patrimônio que ela construiu ali em 1 ano, 2, né? Às vezes, sim, recebeu alguma coisa. A gente já tem aqui um caminhar, a gente tem um caminho percorrido. Então, eu também tenho que, quando falar de dinheiro para a faixa etária 40 plus, eu estou falando de uma conquista que já vem da vida inteira e que eu tenho que preservar para crescer. Não é só o olhar de crescimento. É uma questão de contexto, né? Assim, contexto. Da mesma maneira que a gente brinca, né? Que não orna. Né? Não até orna. Falando com sotaque, né? Não orna. Não orna. Uma pessoa de 60 usando uma roupa, né? De um jovenzinho de 20, né? Perfeito? Não orna. Não necessariamente o investimento recomendado por uma pessoa mais jovem
Pode orna para uma ser. pessoa na longevidade. Tem que Porque- ser uma pessoa que entenda o seu local de fala, Isso. o seu ponto de vista e a sua necessidade. Porque, por exemplo, em investimentos é muito legal a gente chegar no churrasco e falar, ai, doutor Sérgio, nossa, eu comprei essa ação, ela triplicou, quadruplicou. Isso. A gente fica em êxtase quando conta isso, Minha carteira né? rendeu 20% só. Nossa, sua Não. rendeu, o Selic Ninguém rendeu fala- ninguém fala dos 20. Tem tombos, vergonha até Ninguém disso. fala né? dos Nossa, tombos. eu comprei eu fiz investimento errado. Ai, que vergonha. Né? Ninguém fala de volatilidade de carteira. E quando eu tenho 70, 80, eu quero mesmo ter uma carteira volátil? Eu quero ter ali, num dia ganhando 20, no outro perdendo 15? Até o coração não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Mas aí é que eu quero te provocar os dois, tá vendo? O imóvel, investimento em imóvel, orna o século XXI, porque meu pai do século passado, ele gostava de comprar uma casinha, alugar, ia lá, pegava um dinheirinho e tal. Que para ele era o melhor modelo que funcionou por algum tempo. Mas a gente não vê hoje banco, corretora, assessores falando de compra um imóvel. Aí entra, lembra a nossa fala do conflito de interesse? É o primeiro Sim, ponto. lembro. Como que o banco, como que a corretora ganha dinheiro? Girando o seu patrimônio. E necessariamente você não quer girar o seu patrimônio. Você quer que ele te dê ali, resolva alguma questão que você tenha. Ou é um sonho, ou é a retirada de uma preocupação. Eu conversei com um colega, né, nesse último congresso da Espanha, e ele me falou que quando ele fez a mudança de modelo, foi muito forte, porque ele atendeu um cliente por 35 anos, e o sonho desse cliente era ter um barco. Ele queria ter um veleiro, e ele acumulou lá 3 milhões de dólares, mas quando chegou nessa faixa etária, que ele já estava ali nos 65, ele queria comprar o barco, que custava $1 milhão. E era algo assim, né? Que para o cliente ele trabalhou a vida inteira para realizar esse sonho. E ele chegou no ponto disso ser realizado. E o assessor se viu num dilema, porque para o assessor o que era melhor? Que ele não tirasse o dinheiro. Ele ganhava em cima da carteira financeira do cliente. E aí, assim, se o cliente comprasse o barco, significaria que o rendimento do assessor cairia em 33%. Ele queria que ele comprasse o barco, mas para ele, o que o cliente queria? Comprar o barco. Então, imóveis, doutor Sérgio, acaba sendo, às vezes, a mesma questão, né? O primeiro ponto, assim, qual é o seu objetivo com esse imóvel? E aqui, gente, a gente tem que entender que são realidades diferentes. Então, às vezes, uma comparação que a gente vê muito no YouTube, no Instagram, modo Faria Limer de pensar. Olha, o que faz mais sentido financeiramente é você investir $1 milhão de reais no fundo imobiliário, em uma carteira de dividendos, ou você comprar um imóvel. Olha, eu mostro aqui tecnicamente, vale muito mais a pena, historicamente, investir o seu dinheiro. Só que grande parte das pessoas, elas não têm $1 milhão de reais. Elas estão ali pagando aluguel e elas não têm isso investido fazendo contraponto. E aí o dinheiro, o fluxo de dinheiro que vai para o aluguel, ele está sendo perdido. E o que acontece? Ela chega depois de 30 anos e ela tem o quê? Nada. E a renda dela reduziu. E aquele investimento pode ter sido errado. Exatamente. Porque em investimento também se erra. Você constrói um cenário hipotético e trabalha nele, mas não combina com os russos. Sim. Né? Aí o dólar dispara, aí a Selic juros dispara, juros sobe, exatamente. Então é ter também essa visão do que é importante para mim. Hoje, por exemplo, um outro ponto, né? Isso é só com quem é muito pobre? Não é. Porque eu tenho, por exemplo, eu atendo muito a área de saúde e eu tenho médicos que estão chegando nos 60 com o que construído? Nada. Nem contribuição para o INSS. Contribui o mínimo ali da pessoa jurídica de um salário mínimo. Né? Que vai ter uma renda de quanto? Um salário mínimo. E aí, às vezes, a gente é atendido por alguém bem mais velho que a gente que não consegue, né? Outro dia eu adoro um médico que ele foi me colocar na maca. Eu falei, pelo amor de Deus, não, pode deixar. Eu fiquei com medo dele cair. De quebrar. De quebrar. Gente, ó, temos uma questão de tempo. Tá bom. E aí a gente precisa fazer o fechamento disso, só para poder colocar a minha opinião sobre o imóvel Do ornar. ou não. Assim, eu tive a experiência com o imóvel e, de novo, dá trabalho também. Então, de repente, você vai escolher, né? Se eu vou trabalhar pelo meu imóvel, para esse imóvel virar rendimento, né? Ou se eu vou
pegar esse valor do imóvel e colocar numa outra aplicação. Eu decidi, porque assim, alugar imóvel, entra um, sai outro, faz manutenção. A minha opção não é... Acho Foi que existe sair. a melhor. Eu falei, não, pega esse dinheiro, coloca no fundo imobiliário e troca. Isso. né? Mas às vezes, sabe, Jota, tem uma questão assim que a gente acaba muitas vezes não sendo sozinhos. E a geração Z, qual é o maior drama da geração Z? O maior drama que é trazido em todas as pesquisas. Porque imagina a geração Z começando a trabalhar em qualquer profissão em São Paulo. É muito caro para viver. É muito caro. Então você muito tem que ter o seu imóvel. Não, e eu fiz isso porque eu acho que para morar você ainda tem que ter o teu, tá? É muito caro. Ah, bom. Que era o que minha mãe falava assim, ó, tem que ter pelo menos lugar para morrer. E Entendeu? Você tem veja, que ter a sua casa. Se você não tiver nada, você tem que ter. e veja todos os grandes influenciadores de finanças. Veja o Thiago Nigro, ele está morando em casa alugada? Veja o sim. Gustavo Cerbasi, a casa dele é alugada? Né? Não, então, isso é Então, meio fazendo a contraditório, mas correção eles aí, acabaram de comprar, né? Acabaram. E acabaram de comprar e postaram, né? Postaram. E compraram Então, assim, o financiado ainda, né? Financiado. Financiado. Porque o financiado também trabalhar com o dinheiro dos outros muitas vezes é mais barato do que Esse é trabalhar outro com problema, nós. né? É assim, você falar com quem te orienta, né? Na escolha de um assessor, ele pratica o que ele prega? Exato, Não tá vou nem entrar aderente? nessa- Sim. Que isso dá outro Tá podcast. aderente? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu gostaria de aproveitar só o seguinte. Pensando no longevo, que está com, né, como eu, que está já um pouco mais adiantado. Existe alguma forma de investimento? Ele consegue fazer Claro. algo pontualmente. E o que ele deve fazer? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o investimento não é para ser divertido, ele não é para ser legal, ele é justamente para sanar essas dores, esses medos e garantir os sonhos. Então, não investir não é uma possibilidade. Deixar dinheiro parado com a Selic a 13,25, indo para 14,25, adianta? Não, eu tenho que investir o meu dinheiro. Então, eu preciso entender, não entendo de nada, não quero saber. Eu só vou trazer uma coisa, assim, ó, não precisa ser sofisticado. Poupança rende isso, a Selic, Tesouro Selic rende isso. Então, só isso aqui, ó, gente, já é motivo para entender. Eu preciso entender minimamente, preciso estar bem assistido para que eu tome uma decisão correta. Então, ele não é se ele pode, sabe, Jota? Ele tem que manter o dinheiro investido, senão o que 100 mil reais compra hoje não vai comprar daqui 1 ano, não vai comprar daqui 2, e em 5 anos tá na roça. Por mais difícil que seja, né, tem que continuar fazendo uma reserva, investindo, quer dizer, não é só pôr pro giro. Tem que continuar fazendo a manutenção disso. Eu acredito em soluções simples, mas que tem que ser feitas para garantir ali o seu futuro de uma maneira eficiente. Legal. Ótimo. Doutora Luciana, muito obrigado por você ter compartilhado o seu conhecimento com a gente. Ela tem que voltar, viu, Jota? Porque passou muito rápido. Né? Sim, tem. Foi- Sempre fica, eu acho que a gente tem que mexer nesse tempo do nosso Eu podcast. também acho. Mas vamos pensar. Vamos falar, sócios, olha, precisamos mexer nesse Tô tempo. achando que eram os primeiros 10 Eu minutos. também fui- Para quem quer aprender fluiu. mais, acompanhar, usufruir desse seu conhecimento, por favor, passa onde a gente encontra o seu livro, as Claro. suas redes sociais, por favor. Então vamos lá, eu estou no Instagram, @LucianeQuedo, no LinkedIn, @LucianeQuedo, e também tem um canal no YouTube, tem bastante vídeo. Que ótimo. E tem um livro que traz uma linguagem simples, fácil, e eu quero presenteá-los, inclusive, Oba! com ele. Que legal. Obrigado, Luciano. São Olha capítulos só. simples que começam e terminam, trazem um tema, começam e Muito terminam. legal. Ele é bem simplificado, com foco especialmente em mulheres, né? E mulheres longevas precisam trazer esse Você tema vai de assinar o maneira meu. relevante. Assina o meu, assina o meu. Claro, É, com vou certeza. assinar. Vou E olha, assinar para os dois. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, olhe nos comentários, porque a gente vai colocar todas essas referências nos comentários para o pessoal poder acessar. Bem, então a gente falou hoje aqui sobre como se aposentar bem. Mais uma vez eu quero agradecer você, Luciana, pela sua participação, né? E ao nosso ouvinte que está aqui com a gente. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para você ficar informado e ter mais informação desse tipo, extremamente necessária para quem está na longevidade. E comente aqui sobre quais temas você quer ouvir mais a gente falando para você continuar se informando. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Luciana. Luciana, Sérgio, suas obrigado. considerações? Foi excelente, esclarecedor.
E já fica o Bom. convite aberto para a gente falar mais aí, né? O assunto Muito é obrigada. Será um bem, prazer. bem extenso. Bem longevo. Isso, que seja. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau, gente.